Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nós celebramos esta Santa Missa da terça-feira da oitava de Páscoa. O que significa celebrar a oitava de Páscoa? Significa que nós celebramos o dia da ressurreição por 8 dias, como se fosse um único dia, pela importância que a ressurreição de Jesus é na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa fé. No Evangelho de hoje nós vemos que Maria Madalena, ela retorna ao sepulcro. Por que ela retorna? Ela foi pela primeira vez ao amanhecer do terceiro dia, o dia da ressurreição, viu que o corpo de Jesus não estava ali e foi logo falar para Pedro e João, e hoje ela volta novamente ao túmulo. Como nós bem sabemos, ir ao cemitério, visitar o túmulo de um ente querido que nós tanto amávamos, não é uma experiência tão agradável, mas é uma experiência que muitas vezes nos traz muita tristeza, muitas saudades. Já dizia Santo Agostinho, né? A saudade é própria de quem ama. Então Maria Madalena começa a chorar em desespero. Vê 2 anjos, começa a chorar, até que de repente o próprio Cristo aparece para ela e pergunta: mulher, por que choras? E ela diz: levaram o meu Senhor. Se fosse tu, me diga onde que o Senhor colocou para que eu vá lá buscá-lo. Maria Madalena não reconhece que é Jesus que estava falando com ela, mas quando Jesus fala Maria, ela reconhece. É interessante essa vida de Cristo após a sua ressurreição, que cada pessoa vai reconhecer a presença do Cristo a partir de um detalhe. Os discípulos de Emaús, quando Jesus vai partir o pão. Maria Madalena, quando Jesus fala o seu nome. Assim nós também precisamos reconhecer a presença de Jesus na nossa vida. Ao partir o pão, na Santa Missa, quando o Senhor nos chama pelo nosso nome, nós precisamos reconhecer que Jesus está presente em nossas vidas. E assim como Jesus perguntou para Maria Madalena: por que choras? Jesus também pergunta para nós: por que vocês estão chorando? Por que choras? Eu estou aqui diante de vocês. Maria Madalena chorava, vivia naquela tristeza, porque infelizmente as lágrimas turvavam a sua visão e ela não conseguia enxergar Jesus. Nós muitas vezes, por causa do sofrimento, das tribulações, das traições das vidas que muitas vezes nós passamos, do nosso pecado, nós também ficamos cegos, porque tudo isso vai turvando a nossa visão e nós não conseguimos enxergar a presença de Jesus em nossas vidas. Eu já falei isso para vocês, mas vou falar novamente. Mas na semana passada que nós atendemos tantas confissões por causa da Semana Santa, da Páscoa e tudo mais, o que eu mais percebi que as pessoas estão em desespero, as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão desistindo uma das outras, as pessoas estão perdendo o sentido da vida, as pessoas estão deixando de viver. Mas por que tudo isso acontece? Porque elas permitem, assim como Maria Madalena, que as situações da vida turvem a visão e elas não conseguem enxergar a nosso Senhor Jesus Cristo. Se mesmo na dor nós olharmos para Jesus, nós veremos que a nossa vida será diferente. O interessante é que São Gregório Magno, ele nos diz que Maria Madalena confundiu Jesus com um jardineiro, mas na verdade ela não estava errada, diz São Gregório Magno, porque Jesus queria plantar na alma de Maria Madalena a fé na ressurreição. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus também quer plantar nas nossas almas, em nossos corações, a fé na ressurreição. Se a nossa vida anda cheia de sofrimento, com tribulações, nós precisamos ter fé, porque Deus não nos criou para vivermos felizes nesta vida, Ele nos criou para sermos felizes lá no céu. É o que disse Nossa Senhora para Santa Bernadette lá em Lourdes: eu não te prometo a felicidade aqui nessa vida, eu te prometo a felicidade lá no céu.
Assim a igreja, Jesus também não nos promete a felicidade nessa vida. Ele nos promete a felicidade lá no céu. Estamos vivendo um tempo que nós estamos perdendo muitas pessoas, pessoas que nós amávamos, que nós amamos. Às vezes a gente até brinca, hoje a pessoa está boa, amanhã vai no hospital, depois de amanhã é notícia que a pessoa faleceu. Dói e muito. Mas nós temos que ter fé, meus irmãos e minhas irmãs. Deus não nos criou para este mundo. Deus nos criou para o céu. Tenhamos essa certeza. Vivamos nessa confiança. Vamos todos professar a nossa fé na ressurreição, no Deus que vive e não no Deus que está morto. Muitas pessoas vivem tristes porque elas se comportam como se Deus estivesse morto, como Maria Madalena nesse episódio. Mas se ela soubesse que Jesus estava vivo, como ela soube depois, ela não estaria triste, ela estaria alegre. Então vamos todos nós, a partir desse tempo pascal, apesar das dificuldades, das tribulações da cruz, viver nessa alegria, porque Cristo vive e quer que todos nós tenhamos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.